Agora eu vou explicar exatamente qual é a diferença entre adjetivo e locução adjetiva de um jeito que você nunca viu e eu tenho certeza que eu vou te salvar, hein? Então, ó, se inscreva aqui no canal já rapidão que eu já vou começar bem direto ao ponto. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de adjetivo, quando a gente fala de locução adjetiva, vamos entender o seguinte. Adjetivo é uma palavra que faz parte de uma classe de palavras. O que é uma classe de palavras? Classe é a mesma coisa que família. Então, entenda e leia sempre, ou ouça sempre imaginando o seguinte. Toda vez que eu ouvir falar de adjetivo, eu estou falando de uma classe de palavras. E entenda a classe de palavras sempre como uma família. É a mesma coisa de que outras classes que você já deve ter escutado falar. Ah, substantivo, verbo, advérbio e por aí vai, tá? Então, todas essas palavras que eu mencionei agora, elas fazem parte de classe de palavras. Elas pertencem a uma classe, ou seja, elas pertencem a uma família. Esta família é muito unida. Beleza? Bom, agora vamos lá. Quando eu falo então de adjetivo e eu disse que é uma classe de palavras, qual é a diferença para a locução adjetiva? Que é para isso que está nesse vídeo. Cara, primeira coisa, a locução adjetiva, ela vai ser quase que, de um jeito bem informal, uma extensão daquela família, sabe? A família Silva, e depois vem a família Silva e Ferreira, é uma extensão, né? Eles casaram, é quase uma extensão realmente. Por quê? Tem muito professor que acaba ensinando os alunos, principalmente aluninhos pequenos, no ensino fundamental, tem professor que acaba ensinando adjetivo e nada mais. Não ensina locução adjetiva. Por quê? Porque não tá na apostila. Então o professor vai lá e ensina só adjetivo de um jeito desmembrado, de um jeito separado. E isso dificulta muitas vezes o raciocínio dos alunos. Por quê? Um tempão depois, um baita tempão depois, 2000 anos depois, é que o aluno vai ver no colégio lá locução adjetiva. Aí ele fica, meu, o que é isso? O que é locução adjetiva? Então aprenda agora de uma vez por todas. Toda vez que o assunto for classe de palavras, família de palavras, tá? E você escutar a palavra locução, você vai entender que é a mesma coisa que a classe gramatical, só que mais de uma palavra. Professor, como assim? Vamos lá. Eu vou te explicar daqui a pouco o que é adjetivo, certo? Ao entender o que é adjetivo, você já vai ter que ter entendido locução adjetiva. Por quê? Porque é a mesma função. Se eu te falar assim, o adjetivo tem essa função, a locução adjetiva vai ter a mesma função. A diferença é qual mesmo? Toda vez que você ouvir a palavra locução nessas aulas de português, vai ser representado pelo quê? Vai ser representado por mais de uma palavra, ok? Vamos lá então. Toda vez que você ouvir a palavra locução, significa o quê? Significa mais de uma palavra. Fala comigo o quê? Amém. É isso, meu amigo. Então, toda vez que você ouvir locução, significa o quê? Mais de uma palavra, tá? Ah, nós não estamos estudando agora locução verbal. Beleza, mas vamos lá. Você vai aprender verbo na escola. O que é locução verbal? É a mesma coisa que verbo, mas locução significa que vai ter mais de uma palavra formando. Fechou? Maravilha? Então vamos lá, rapidão para você. Adjetivo é o quê? Adjetivo é uma palavra. Escute, uma palavra que dá características, qualidade a um substantivo. Então, por exemplo, camiseta azul. Não tá parecendo, às vezes é um azul escuro aqui. Então, camiseta azul. Beleza? Tranquilo? Então, eu posso falar o quê? Vaso, fofinho. Então, vaso é o substantivo, fofinho, o adjetivo, ok? Eu posso falar, por exemplo, assim, uma garrafa, a senhora editora vai colocar para você, garrafa plástica. Garrafa plástica, porque poderia ser uma garrafa de vidro, concorda? Mas, ó, garrafa plástica. Agora, plástica é uma característica, porque poderia ser de vidro, né? Que daí é outra característica. Mas presta atenção, olha só o que está acontecendo. Garrafa plástica. Eu tenho uma palavra dando característica. Agora, quando eu falei garrafa de vidro, eu tenho duas palavras formando uma característica. E essas duas palavras não são características distintas. Eu não estou falando garrafa plástica e resistente. Não, eu estou falando que ela é de vidro. Ou seja, uma palavra está dependendo da outra. Agora, se eu falo, nossa, essa garrafa plástica é resistente. Eu tenho a plástica, que é uma característica, e eu tenho o resistente, que é outra característica. São características distintas, são características que estão se complementando ali, mas são características separadas. Tá? Agora, quando eu falo garrafa de vidro, esse de vidro, ele está ali para dar liga. Concorda que se eu falasse assim, garrafa, vidro, fica estranho? Nossa, comprei uma garrafa vidro. Não faz sentido, eu preciso garrafa de vidro. A mesma coisa que eu falo, bolo de cenoura. Que tipo de bolo que é? De cenoura. Então, esse de cenoura não é um adjetivo, é uma característica. Mas por ser formado por essas duas palavras, eu chamo
de locução adjetiva. Olha só que legal, garrafa de vidro, garrafa plástica. Então, plástica, adjetivo. De vidro, locução adjetiva. Mas agora, você sabia que, às vezes, dá pra eu transformar, às vezes, hein? Dá pra eu transformar um adjetivo numa locução adjetiva? Por exemplo, garrafa plástica, garrafa de plástico. Fechou? Agora, garrafa de vidro, dá pra transformar num adjetivo? Garrafa vidral, né? Isso não rola. E a mesma coisa vai, por exemplo, amor paterno. Paterno, adjetivo. Amor de pai. O de pai, locução adjetiva. Amor de mãe, locução adjetiva. Amor materno, materno, adjetivo. É isso, então, qual é a moral da história? A moral da história é que tanto o adjetivo quanto a locução adjetiva vão dar características a um substantivo. Mas a diferença deles é que a locução adjetiva vai ser formada por mais de uma palavra aí. Fácil ou não é? Fala que você conseguiu aprender pra mim. E ó, se você aprendeu, vai lá também no meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Sempre tem vídeo muito legal, muito bacana pra vocês ali. Confere lá também, fazendo um favor, que é muito legal. Fechou? E ó, se você não tá inscrito no canal, dá essa moral se esse vídeo fez sentido pra você, tá? Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. O que você tá fazendo? Se tem uma prova que você me achou aqui, você vai fazer um concurso, o que você vai fazer que você tava me assistindo aqui, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo, abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!